o que eu queria partilhar hoje convosco, ele insere-se um pouco naquilo que a religião cristã, de alguma forma, está a viver nesta época do ano. Mas o meu propósito não é dar força a uma, a uma prática religiosa, mas é alertar aos perigos que podem daí também advir, ainda que nosso sentimento possa ser legítimo e até bem fundamentado, mas se não for bem cuidado, pode se tornar um grande perigo. E estou a falar do nosso tempo de preparação até à Páscoa. Ele não deve ser feito de uma forma vazia e nem deve ser colocado aqui algum algum momento especial, algum toque especial. Eu estava a ouvir a mensagem das músicas e automaticamente eu fui até 1 de Coríntios 15, onde Paulo está a falar sobre a ressurreição. Eu não quero viver estes dias como se Cristo ainda não tivesse ressuscitado. Eu não quero mais viver nenhum dia como se Cristo ainda estivesse à espera no túmulo, ainda que estes tempos lembrem sobre isso. Porque Paulo diz de uma forma muito clara que quem não vive a pensar e a viver a ressurreição são falsas testemunhas cristãs. Então há um perigo que nós podemos, de alguma forma, sem pensar, colocar de lado já o efeito e a prática da ressurreição de Jesus Cristo. Eu não quero viver mais nenhum dia, inconsciente ou conscientemente, como se Cristo ainda não fosse ressurreto. Porque é aí que nós dizemos: ó morte, onde está a tua vitória? Nós temos difíceis dias a percorrer. E nós temos que chegar ao final do dia e entender qual é a vitória. Quem é que saiu vitorioso hoje? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O que é que me prende hoje ao meu medo? Então eu não quero viver nem um dia mais inconsciente da ressurreição e o poder que há na ressurreição do nosso Cristo Jesus. Claro, vamos fazer festa no dia 5 que se aproxima, porque aí nós vamos juntar-nos e falar bem alto o que aconteceu. Claro, a minha vontade era que os céus se mexessem, o chão tremesse como naquele dia. Ah, Alexandre, mas aí os edifícios abanavam, quero lá saber. Porque se é de Deus, bora lá. Porque é que nós temos tanto temor? Será que nós não confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas? Estamos inconscientes dessa realidade? Ou há alguma coisa na nossa vida que nós ainda queiramos entregar ao Senhor, mas ainda não tivemos a capacidade de o fazer? Então vamos fazer isso hoje. Vamos deixar de andar de medo, com temor, mas vamos andar debaixo da reverência e da certeza absoluta que o Senhor está em nós e Ele é por nós. Queiram, por favor, se quiserem seguir então a leitura das Escrituras pela vossa própria Bíblia, abrirem Números, no capítulo 21, dos versos 4 ao verso 9, e é o texto que o Senhor pôs no meu coração e eu pensei, Senhor, mas isto é tão estranho. Eu pensava que ia pregar sobre o Novo Testamento. Então eu quero falar sobre o efeito, eu quero falar sobre. Há um perigo da verdadeira religião e da religiosidade tão vazia. Como é que eu vou? E foi este o assunto, e foi este o tema, foi este o texto ao qual eu fui guiado para
Isto surgiu assim na minha cabeça. Eu pensei, Senhor, não era sobre isto que eu queria pregar. Não era este texto que eu queria ler. E ainda estou a ser convencido. Não, já fui. Vamos ler Números 21, 4 a 9, que diz assim: Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Imagine uma pessoa gravemente doente e vai ao hospital. O médico observa os exames, aquele diagnóstico e diz: Bom, já sei o que é. Você tem um veneno no corpo que está a espalhar-se rapidamente. Então o médico prepara o antídoto e diz: Olha, este é o único tratamento que pode salvar a tua vida. Mas o paciente responde: Antes de tomar isso, eu quero primeiro provar que mereço ser curado. Vou começar uma dieta rigorosa. Vou fazer aqui algumas penalizações. Vou fazer exercício físico todos os dias e vou mudar os meus hábitos. O médico então responde: Nada disso vai remover o veneno do teu corpo. Se não tomares o antídoto, vais morrer. Em boa verdade, nós estamos a viver um tempo da era cristã e dentro da religião cristã em que muitas pessoas começam a preparar-se para celebrar a Páscoa. Culturalmente e religiosamente, este é um tempo marcado por diferentes práticas espirituais. Uma das mais conhecidas é a Quaresma, durante a qual muitas pessoas assumem determinados sacrifícios pessoais, físicos, espirituais, e dedicam neste específico tempo algumas disciplinas, alguns hábitos que depois não praticam durante o resto do ano. E eles assumem algumas abstinências e algumas disciplinas e hábitos espirituais. Agora, o desejo de preparação para viver a Páscoa, ele é legítimo. Porque é bom nós não andarmos inconscientes das eras e até dos momentos e das oportunidades que Deus nos deu para que nós possamos anunciar momentos da esfera cristã, da narrativa cristã, com muito mais propriedade e aceitação pela nossa sociedade. Amém? Vamos aproveitar os tempos. Vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos deu. Mas agora repara aquilo que nós estamos a falar. Esse desejo de preparação espiritual, ele pode e é ser legítimo. É legítimo. No entanto, precisamos reconhecer algo muito importante. Muitas dessas práticas não nascem diretamente das Escrituras ou do ensino doutrinário que nós recebemos através dos apóstolos.
mas sim de tradições religiosas desenvolvidas ao longo da história da era cristã. E é aqui que surge um perigo espiritual muito real. Podemos facilmente sobrevalorizar aquilo que fazemos para Deus e perder de vista aquilo que Deus procura no nosso coração. Isso aconteceu com o povo na terra prometida. Até que Deus disse: bom, até os sacrifícios que eu vos mandei fazer, por favor, parem, que eu já os vomito. Porque o povo não entendeu que o meio não é o fim. Então a Bíblia faz-nos perceber que existe uma diferença entre religião e religiosidade. A religião verdadeira, ela é definida pelas Escrituras. E ela tem uma prática bem definida, contínua. E é através da palavra do Senhor que nós conhecemos essa prática da religião verdadeira. Agora, a religiosidade, por outro lado, ela é a forma como os seres humanos expressam o que entendem ser a religião verdadeira. Uma coisa é aquilo que Deus afina e define, e outra coisa é a nossa perspectiva acerca de, e mudamos ou moldamos a nossa forma de viver em relação àquilo que entendemos, mas pode estar completamente desalinhado com a perspectiva e a vontade de Deus. E isso tem sido claríssimo na história da Igreja Cristã. Os desalinhamentos. Nós tornamos meios dados por Deus em coisas completamente vazias. Quando lhes damos mais valor do que o próprio fim para qual o Senhor o criou. Então nós podemos ter práticas religiosas, tradições espirituais e gestos de devoção e ainda assim ter um coração distante de Deus. Ou se eu estou a falar inclusivamente de vir à igreja. E quando eu digo de vir à igreja, que é a nossa perspectiva de nos juntarmos em corpo, mas em bom português, igreja é o edifício. Mas biblicamente falando, e eu estava a falar em termos de sociedade, mas biblicamente falando, igreja não tem nada a ver com um edifício de tijolos e de cimento, mas é um edifício de pessoas. Agora, é exatamente essa tensão que encontramos nesta história do povo de Israel que acabámos de ler. Eles eram o povo de Deus, escolhidos por Deus. Eles estavam a seguir o caminho que Deus tinha determinado. Bom, temos aqui muitas questões, mas não vamos lá chegar agora. Porque eles andaram ali durante 40 anos. E o caminho era de 15 dias. Eles estavam diariamente a experimentar a provisão divina. Eles eram alimentados literalmente pelo Senhor no deserto. Eram cuidados por Ele de dia e de noite. Mas o coração deles começou a afastar-se. E é isso que nós vemos no versículos 4 e 5. Vemos consecutivas rebeliões. Desde que eles foram tirados. Deus dava-lhes comida e bebida e eles refilavam sobre isso. Deus dava-lhes liderança e eles questionavam liderança. Lembra-se? De Corã, Abirão e Dotã? Questionaram Moisés e Arão. Arão deve ter ficado com os pelos todos eriçados, porque eles, uns capítulos antes, ele e a sua irmã também questionaram o próprio irmão. Então, mas agora Deus fala só através de ti, queres ver? Estás-te a achar muito? Estás-te a pôr em bicos de pés para quê? E o Senhor deu-lhes uma chapada na cabeça. Chamou-os lá ao lugar e disse, olha lá, mas afinal quem é que manda aqui? Quem é que eu escolhi? E na boa verdade,
O Moisés era o que estava ali mais humilde, que ele pôs logo em rosto, a dizer, ai, que vocês não sabem onde é que vocês estão a meter. E naquele momento em que há rebelião contra Deus e contra a liderança do Senhor, os pelos de Irão devem ter ficado todos eriçados e já vi este filme acontecer. Só espero que o Senhor seja tão meiguinho com eles como foi connosco. Mas não foi. Engoliu-os a todos. Literalmente. A terra abriu-se e eles foram engolidos. Eles e as suas famílias e tudo o que lhes pertencia. Ainda assim, parece que não foi suficiente. No primeiro momento de conflito, o Senhor salvou-os. Não logo. Porque quando eles chegaram ali a uma certa altura, o rei a que eles enfrentaram combateu contra eles e de alguma forma levou alguns exilados. E foi aí que o Moisés orou ao Senhor e disse: Senhor, olha o que está a acontecer. Estes cananeus estão-nos aqui a fazer mal. Como é que... E o Senhor libertou-os. Logo após isso, esse evento, está o texto que nós acabamos de ler. E diz assim: então partiram de Or, onde eles tinham tido essa salvação, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir ao Egito, ou do Egito, para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Irmãos, deixem-me lhe dizer o seguinte: sabe qual é o alerta? É que quando o nosso coração se desalinha em relação a Deus, quando se afasta de Deus, até a provisão do dia a dia se torna insuficiente. Quando o nosso coração se desalinha com o coração de Deus, até o pão de cada dia se torna insuficiente e torna-se alvo de dizer: este pão que nós recebemos do Senhor é um pão vil. Não presta para nada. Então este é o grande alerta que nós temos. Quando o nosso coração se afasta de Deus, as coisas à nossa volta, a perspectiva que nós temos, até das melhores coisas que nós recebemos, se tornam insuficientes. Isto é um dos maiores alertas que nós temos, porque é a partir daqui que toda a narrativa se desenrola. Então algumas expressões dizem, ou algumas traduções, desculpem, expressam este assunto como a alma do povo se angustiou no caminho. Ouçam, todos nós estamos no caminho. Todos nós temos dificuldades no caminho. Todos nós temos a oportunidade ou nos chegarmos cada vez mais a Deus e usarmos todas as oportunidades para que nós humildemente nos cheguemos a Deus. E a nossa perspectiva, os nossos olhos são lavados com colírio bíblico, para que nós possamos enxergar as coisas como Deus nos ensina, ou nós temos a oportunidade de dizer: não, não quero nada com isto, deixa-me lá seguir este caminho, e os nossos olhos começam a distorcer a verdade, a injustiça. E deixamos de conseguir enxergar as coisas boas que Deus nos tem colocado. Neste momento estou chateado comigo, porque eu já comecei a pôr-me do lado de lá. E olhar para o povo e dizer assim: ah, seus marotos. Se eu tivesse lá era um deles. Por isso é que eu fico logo chateado comigo. Quando eu estou a ler as escrituras, eu ponho logo do lado dos bons, e quando só há um, sou eu. O pior é quando é Jesus. E eu vejo-me ali um bocadinho atrapalhado e dizer: não, mas eu mesmo assim punha-me ali ao lado do Senhor e tal. E eu, olha, Pedro, a falar os disparates. É o que nós fazemos. Por isso é que muitas vezes o nosso coração está endurecido. Isso é sinal de endurecimento. Quando nós olhamos para uma parte das Escrituras e dizemos: pois, claro, olha o fulano. Realmente, não olhamos para nós. Irmãos, vamos ficar chateados connosco mesmo, porque este retrato é Deus a dizer: olha tu, olha como tu me tratas tantas vezes.
Tudo o que eu te dou torna-se insuficiente. Ah, que chatice. É bom nós fazermos esta avaliação, como se nós estivéssemos lá. E eu tenho que me puxar para o lado de lá, porque senão eu vou para o lado dos bons. Agora, o problema, deixe-me dizer, o problema deste povo não foi nem o deserto, nem as circunstâncias, nem o sabor do pão. Eu vou-vos dizer uma coisa, se há coisa que eu gostava de saber é como é que se chama, qual era o gosto do maná. Gostava de saber como é que era o gosto. Eu não tenho essa oportunidade. E esta malta disse, isto não presta para nada. Mas em outros momentos dizia que aquilo sabia meio a mel, com canela, com... Eu já me começava a babar todo. Eu imagino eles a moer a farinha, porque aquilo eram grãos pequeninos, como se fossem. ah, não é bem os flocos, aquilo era como se fosse. Não é coentro, pá. Não, é uma semente muito pequenininha. Mostarda. E eles tinham que moer aquilo. E aquela farinha eles faziam então os tais bolos. Eia, que coisa boa. Mas eles estavam a chamar aquilo de pão vil. Alimentavam-os há anos. Não tinham doenças por causa da comida, por isso devia ser nutricionalmente divina. Jamais nós vamos conseguir trazer aquilo de alguma fast food. Esqueçam lá isso. E eles começam a falar contra Deus e contra Moisés. Porque é que tu nos tiraste do Egito? O que é que eles faziam lá? Eram o quê? Escravos. Escravos. O trabalho dos homens era fazer tijolos durante o dia todo. Ai, que bom. Irmãos, sabem o que isto é o alerta? É que quando nós nos desalinhamos com a vontade do Senhor e das Escrituras, que é onde nós conhecemos quem o Senhor é e a sua vontade, até aquilo que é bom à nossa volta se torna insatisfatório. E nós começamos a procurar coisas que nos satisfazem. Qual é a satisfação que o homem tem fora de Deus? Nenhum. Vai andar em rodopio à procura até entender que não tem satisfação. Porque nós fomos criados com um propósito muito claro de satisfazer ao nosso Deus, e essa é a maior satisfação que nós alguma vez vamos encontrar. Há muitos filhos que nunca viram o sorriso do pai e alcançaram coisas extraordinárias, sucesso extraordinário, mas eles davam tudo o que tinham alcançado para ver uma vez o sorriso do seu pai. Já ouvi testemunhos assim. Um abraço. Só ver uma vez os dentes. Uhum. Davam todo o sucesso e tudo o que tinham alcançado. Nós temos que entender isto, que quando nós estamos neste padrão, torna-se perigoso para nós, porque o coração tem a capacidade de transformar provisão em reclamação. Cuidado de Deus em insatisfação. E deixe-me dizer isto, que é para mim o pior, que é quando a graça se torna rotina para nós. Quando a graça de Deus se torna rotina. Já vivi isto todos os dias. Qual é o valor que eu tenho que dar a isto? E ele deixa de ter realmente valor. É um maná do dia a dia. É a graça de Deus. Agora, quando o coração se afasta de Deus, tudo é insuficiente. Mas a realidade é que esta insuficiência é resultado do pecado, da natureza pecaminosa que nós temos dentro de nós. E deixe-me dizer o seguinte: o pecado sempre produz consequências reais na nossa vida. Diz assim no versículo 6: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. O pecado, o nosso desalinhamento tem consequências reais na nossa vida. A nossa desaprovação dos bens que o Senhor nos tem dado tem consequências reais na nossa vida. Então o texto diz que Deus enviou serpentes abrasadoras entre o povo. Eram presentes. Não, eram serpentes. Serpentes. É parecido. Muitos foram mordidos e começaram a morrer.
Agora deixe-me dizer o seguinte, vamos pausar aqui, porque normalmente a gente queremos chegar ao fim do texto. São tão poucos versículos, porque demorar? Mas a realidade é que deixe-me dizer o seguinte, vamos pausar um pouco. O que é isto de ser mordido por uma serpente? Eles não mordiam e que iam para o lado, e desapareciam, e ninguém via onde é que eles estavam. Existe uma agonia associada à mordida da serpente. E se vocês forem pesquisar mordidas de serpente dos desertos, aquelas que são venenosas, daí se chamarem-se abrasadoras, são extremamente venenosas. Se vocês forem pesquisar, vocês vão perceber que a mordida de uma serpente não é nada agradável. Nem em termos de dor, de agonia e de asfixiação até à morte. E que começa numa paralisia, desde o sítio da mordida até ao resto. E que pode durar entre 24 horas e, pasme-se, até 12 dias. Agora imagine o cenário. Estas serpentes começaram a morder o povo, mas eles não começaram a desaparecer, como a gente vê nos jogos de vídeo, né? Plum, desapareceu, plum, desapareceu. Não! Nós víamos a agonia de quem nós amamos. E eles não chegaram logo à conclusão, bom, isto é consequência do nosso pecado. Vamos lá então agora falar já com Moisés, para que ele resolva a coisa, como ele tem feito até aqui. Não! Muitos morreram. Foi necessário haver muita agonia, muito sofrimento. Ver alguém ali durante horas, dias, a sofrer a paralisia até que se extingava a vida da pessoa, saía a vida da pessoa. Até que eles entenderam. Mas deixe-me explicar o seguinte, sem sair daqui, é que este momento lembra-nos algo muito real. É que o pecado nunca é apenas uma realidade teórica ou espiritual. Ela vem para o nosso mundo físico. Ela traz consequências reais. E deixe-me dizer, a única forma de evitar as consequências e a longevidade dessas consequências é abreviar o tempo para o arrependimento. Às vezes nós não queremos lidar com uma consequência real e ao invés de lidarmos isso com arrependimento, nós lidamos isso com afastamento do problema. O problema não se afasta. Por mais que nós corramos à frente e até um bocadinho mais rápidos, o problema alcança-nos. Porque o problema vem com um sentido da parte de Deus. Deus não anda a dormir. Nós não conseguimos surpreender Deus numa oração a dizer: Deus, aconteceu-me isto. Ah, não tinha visto. Não há nada na nossa vida que venha por acaso. E não há nada na nossa vida que o Senhor não saiba. E não há nada na nossa vida que não tenha solução. Porque até as mais difíceis de entender foram solucionadas na cruz de Cristo e na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Glória a Deus. Então tudo na nossa vida tem solução. Mas então Deus provoca o povo ao arrependimento. Com essa dor, com essa agonia, com esse sofrimento, com essa asfixia. Diz, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado. Nós não sabemos quanto tempo é que foi de uma coisa à outra. Mas diz que muitos morreram. Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Ai, eu gosto tanto desta parte. O que é que vocês acham que aconteceu? Porque eles já estavam a determinar o que é que o Senhor tinha de fazer. Não é assim connosco? Senhor, tira de nós o problema, se faz favor. Ó Moisés, nós estamos arrependidos, mas já agora temos aqui o diagnóstico e também a receita. Tu vais orar a Deus e dizes assim: Senhor, as serpentes estão a morder os calcanhares dos nossos meninos aqui em Israel. Está-lhes a doer demasiado, já se arrependeram, se faz favor tirar as serpentes para que eles andem à vontade outra vez. Mas não foi isso que aconteceu. É aqui que aparece algo essencial para a vida espiritual, porque a religiosidade tende a justificar o pecado. A religiosidade tende a justificar o pecado. Bom, se eu fizer assim, eu alcanço isto. Se eu me comportar desta maneira, Deus vai olhar para mim. Isso é religiosidade fora da verdadeira religião.
Porque não há nada que nós possamos fazer de forma a encontrar ou comprar alguma coisa que o Senhor não nos tenha dado antes. Porque o arrependimento verdadeiro, ele reconhece o pecado, ele não justifica o pecado. Então o povo pede então que Moisés interceda por eles e Deus responde, mas não da forma como eles pediram. Versículo 8 a 9. A salvação não vem da realidade da provisão, ou seja, ela não vem pela nossa religiosidade humana, ela vem sempre pela provisão de Deus. Provisão tal que eles tinham dito, isto não presta, não é suficiente. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e o pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Até parece que houve mais serpentes, não é? Se olhassem para a de bronze, parece que houve ali uma de prata, uma de ouro e uma de madeira. Estou a inventar, ok? Então Deus manda Moisés fazer algo inesperado e mais, ele não vai fazer aquilo que o povo pediu que Moisés orasse para que acontecesse. Qual era a lógica? Deus levar as serpentes fora, como já tinha feito no Egito. Os gafanhotos chegaram, mas depois foram-se embora. O rio ficou cheio de sangue, mas depois ficou novo outra vez. Então, na cabeça deles as serpentes vão-se embora, mas sabe o que é que Deus fez? Não mandou as serpentes embora. Eles continuaram a ser mordidos e havia aqui uma consequência, causa e consequência. Pecas, tens a consequência e tens a oportunidade de ser aprisionado por aquela provisão de Deus. Não tem a ver com quantas voltas dás à serpente. Bom, hoje pequei bué, hoje são 10 voltas. Já agora, se eu for ao Egito e vier, mais rápido ainda. Não tem a ver com o que nós podíamos fazer, tanto era que, mordido, já sei o que é que se passou, olhar para lá, ficar curado. Estão a entender? Não tem a ver com quantas vezes ou o que eles fizeram. Tem a ver como nós olhamos para o nosso arrependimento e olhamos para a salvação que Deus preparou para nós. Agora, Cristo aplica esta realidade a si mesmo em João 3, no versículo 14 e 15. E é interessante ele fazer esta analogia. Aliás, ele foi próprio, ele é que foi buscar esta analogia e a aplicou a ele. Então, nós sabemos que esta é a aplicação verdadeira das Escrituras. Porque séculos depois, Jesus recorda, e deixe-me dizer, são séculos grandes. Porque da serpente ao rei Ezequias vão quase 750 anos e do rei Ezequias até Jesus vão quase 750 anos. Interessante, não é? Já vão perceber porque é que eu falei do rei Ezequias, se eu tiver tempo. Diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus ainda estava vivo, estava no seu ministério e estava a mostrar o que iria acontecer com ele, que era a imagem que tinha sido feita com Moisés no deserto e com o povo com a necessidade de ser salvo, que aquilo iria acontecer na realidade em todo o espectro espiritual e físico também, mas agora para todos nós. Ele diz: importa, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, e isto implica, em primeiro lugar, arrependimento. Bom, e o arrependimento é uma consequência de alguma coisa. Da queda. Porque ninguém se arrepende daquilo que não entende que fez. O arrependimento só é gerado porque nós temos consciência do lugar onde nós estamos, no erro. Então a realidade é que importa que nele crê. Então a gente sabe que estamos no erro e eu quero me arrepender. E arrependimento, crer arrependimento, fala de mudança de rumo. Mudança de atitude, mudança de perspectiva, mudança de visão, mudança completa.
Então, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus está a revelar que aquele episódio no deserto apontava para algo muito maior. No deserto havia um povo mordido pelo veneno de serpentes. Agora a morte espalhava-se rapidamente pelo povo de Israel ali no deserto. E então Deus levantou uma provisão de salvação. Agora na cruz acontece algo semelhante, porque a humanidade foi mordida pelo veneno do pecado. E nós pensamos logo na serpente. Ah lá, hein? No Éden. A morte espiritual espalha-se por causa do pecado. Então Deus levanta o seu filho na cruz. E o Novo Testamento diz algo impressionante acerca deste momento. Em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Era isto que o Senhor Jesus estava a declarar. E assim como a serpente representava o juízo que o povo merecia, Cristo, na cruz, ele assumiu sobre si o juízo que nós merecíamos. Por isso é que Jesus diz: importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, para que todo aquele que nele crê receba a vida eterna. Deixe-me dar um aviso, um alerta sobre religiosidade. Porque existe um detalhe, eu falei no rei Ezequias, não foi? Existe um detalhe nesta história que nós devemos lembrar, que é a serpente de bronze depois foi guardada por Israel durante muito tempo, praticamente 750 anos. 750 anos. Porque quando chegou ao rei Ezequias, o rei Ezequias foi levantado por Deus e ele fez coisas boas aos olhos do Senhor. Ele fez segundo a vontade que estava no coração de Deus. E o que aconteceu é que, passado o tempo, aconteceu algo muito trágico. Porque o povo começou a venerar o objeto e não o criador do objeto. Começou a ficar vazio o estatuto daquela estátua. O objeto deixou de ter função, porque ele começou a ser venerado. O povo começou a venerar o objeto, passaram a queimar incenso diante da serpente, e aquilo que tinha sido apenas um instrumento da graça de Deus para a salvação do povo naquele específico momento, tornou-se um objeto de veneração, de adoração, ou seja, de prostituição, de adultério contra Deus. Mas eles chamavam-lhe de devoção religiosa. É a minha prata de religião. E foi Deus que deu. Séculos depois, o rei Ezequias teve de destruí-la. E isso lemos em 2 de Reis 18:4, que não vamos ler, mas sabe como é que ele lhe chamou? Neustã. Sabe o que é que isso quer dizer? É um pedaço de bronze. Vamos parar com esta palhaçada. Porque durante estes 750 anos, a dada altura, nós não sabemos quando, mas o objeto tornou-se a ser venerado. Em vez de ser um meio de venerar a Deus. E ele disse: olha, não, isto tem que acabar. Vamos parar com isto, porque isto é apenas um pedaço de bronze. O perigo da religiosidade é exatamente este. O ser humano tende a transformar sinais em ídolos. Coisas em Deus. Então aquilo que deveria apontar para Deus, o maná deveria apontar para Deus. A serpente devia apontar para a salvação que está em Deus. Obediência a Deus, arrependimento em Deus. A Arca da Aliança era para apresentar a Deus. O tabernáculo era para apresentar a Deus. Os sacrifícios eram para apresentar a Deus. Não para serem venerados em si mesmo.
Então no deserto havia pessoas mordidas pelo veneno das serpentes e a única esperança em olhar para aquilo que Deus tinha levantado era esse. Alguns poderiam ter pensado, bom, isto é demasiado simples, não vou fazer. Ou isto não faz sentido nenhum. Ou ainda, não, isto não pode funcionar. Isto não vai funcionar. Claro que muitos devem ter pensado sobre isso. No entanto, o relato que temos é que quem olhou, viveu. Quem olhou, viveu. E hoje a humanidade continua mordida pelo veneno do pecado. Mas nós temos uma certeza, porque Deus levantou o seu Filho único, para que todo aquele que nele colocar os seus olhos tenha a vida eterna. E esta é uma certeza que nós temos. A religiosidade tenta salvar-se a si mesmo, mas a fé olha para aquilo que Deus já levantou. E no deserto, quem olhou para a serpente, viveu. E hoje, quem olha para o Senhor Jesus, vive eternamente, eternamente, eternamente. Esta é a certeza que nós temos. Posso chamar o grupo de louvor para vir cá acima? Afinal, tive tempo para falar do rei Ezequias. Histórias bonitas que nós temos na Bíblia, mas se forem apenas histórias bonitas, não transformam a nossa vida. Nós temos que engoli-las, fazê-las alimento para nós, para que aqui dentro nasça a pessoa perfeita de Cristo. Até que Cristo seja formado em nós. Vamos louvar a Deus. Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a glória para Ele. Ele tem todo o poder. E nós vamos dar graças a Deus por aquilo que nós temos recebido da sua parte. Ouça, um coração afastado de Deus, até aquilo que é a provisão de Deus, se torna insatisfatório, insuficiente. Vamos dar graças a Deus por aquilo que Ele tem depositado nas nossas mãos. Vamos dar a nossa oferta em amor, em consciência, não em obrigação, mas sempre em gratidão. Gratidão. Amém? Vamos louvar.